Irmãos, graça e paz, como vocês estão? Eu me chamo Pedro e toda semana eu estou aqui trazendo 3 mensagens para você. Quero trazer hoje sobre como Jesus sempre está nas nossas vidas, como nós devemos chamá-lo para acalmar as nossas tempestades. Hoje a mensagem está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo 35. Diz o seguinte: Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E antes de começar, eu quero te pedir que me ajude nessa empreitada, curtindo, comentando neste vídeo, porque dessa forma o YouTube vai entender que o vídeo é relevante e vai divulgá-lo para mais pessoas. Também te convido a compartilhar essa mensagem, porque nós nessa terra somos embaixadores do reino de Deus, e o embaixador tem o dever de representar o seu reino onde quer que ele esteja. Então, com seu compartilhamento, essa mensagem, a mensagem do reino do Senhor, vai poder chegar a cada vez mais pessoas. Também convido você a inscrever com a notificação ativada, para que você seja notificado assim que eu postar um vídeo novo, e também se inscrever nas nossas redes sociais, que os links estarão aqui abaixo. Irmãos, a história de hoje começa num ponto onde o ministério de Jesus já estava ganhando notoriedade, estava começando a ser conhecido no meio dele, né, lá em Cafarnaum, e tinha uma grande multidão. E o que Jesus queria era passar para o outro lado do lago, para que ele pudesse ter mais tranquilidade, para que pudesse ensinar aos discípulos. Só que foram todos surpreendidos pela força do mar, né, por uma tempestade, fazendo com que até mesmo os mais experientes, como Pedro, André, João e Tiago, né, que tinham experiência inclusive naquele mesmo mar, fizeram com que eles ficassem assustados com a violência que estava aquele mar. Só que nesse momento da história, né, diz lá, preocupados, desnorteados, Jesus estava tranquilamente dormindo e descansando na popa do barco. Nisso, os discípulos estavam aterrorizados, né, com aquela situação, com medo de morrer, chamando Jesus, enfim. Só que eles chamaram de uma forma que parecia que eles não conheciam Jesus. Né? Falou assim: Mestre, você não preocupa que a gente morra nessa situação aqui? Então Jesus, conhecendo quem ele era, né, sabendo da sua natureza divina, levantou, repreendeu o mar, calmou os ventos, e então ele perguntou aos discípulos: Por que vocês são assim? Vocês não têm fé? Não conhecem quem eu sou? Então os discípulos, né, tomados por uma grande admiração do que havia acontecido com eles, se indagavam uns aos outros: Quem é este homem que até o mar e as ondas reconhecem ele? E nós? Como nós temos lidado com o senhorio de Jesus na nossa vida? Nós temos realmente reconhecido que ele é Filho de Deus? Nós temos reconhecido que todas as coisas foram feitas através por ele? Nada do que existe nesse mundo poderia ter sido feito senão por intermédio de Cristo. Ele é o Verbo encarnado, ele é o Filho de Deus, Filho do homem. E nós temos confiado nele, nós temos chamado ele para os nossos barcos, para qualquer travessia que nós tenhamos feito.
A palavra também vai nos falar que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E em meio a qualquer tempestade que o nosso barco, a nossa trajetória esteja enfrentando, seja o que for, seja qualquer tribulação, qualquer medo que nós estejamos passando, né, medo principalmente do futuro, nós devemos clamar por Jesus, clamar por Ele, e não fazer como os discípulos fizeram nessa passagem, porque os discípulos chamaram Jesus com medo, desconhecendo a natureza dele, como se ele fosse uma pessoa qualquer. Mas hoje não, hoje nós vemos Jesus, nós cremos na soberania dele, a soberania que ele tem sobre qualquer coisa. E por mais que nós estejamos passando por dificuldades, tribulações, por tempestades e tudo parece que vai desmoronar e que nós vamos naufragar nessa situação, nós temos que ter consciência de uma coisa, que foi Deus que fez todas as coisas. E se nós estamos passando por alguma situação que nos dê medo, que nos dê temor, nós temos que lembrar de uma passagem que Paulo falou, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas que nós estamos enfrentando, toda tribulação, todo medo, toda tempestade, toda escassez, toda falta daquilo que não parece prover de Deus, na verdade é Deus que está agindo, que está influenciando a nossa história, para que nós possamos viver tudo aquilo que é propósito dele nas nossas vidas. Nós precisamos crer e confiar que essa tempestade é propósito dele nas nossas vidas, é tudo aquilo que ele desejou. E se ele colocou, né, deu essa possibilidade de nós enfrentarmos isso, nós temos que nos apegar a ele e chamar, porque ele vai acalmar essa tempestade. Tem uma frase que eu gosto bastante, que ela diz o seguinte: às vezes a proposta é menor que o propósito, mas só vai viver o propósito quem aguenta o processo. E isso é o processo de Deus. Toda tribulação que nós estamos enfrentando, tudo aquilo que parece a ausência de Deus nas nossas vidas, não é. É Deus nos fortalecendo, é Deus nos dando casca para enfrentar coisas que virão no futuro. Porque se tudo que nós recebemos de Deus, nós não estivermos preparados, nós vamos deixar isso passar e não poderemos aproveitar da melhor forma aquilo que Deus tem preparado para nós. E a parte mais legal que eu acho dessa passagem é o início dela, quando Jesus, antes de tudo acontecer, ele fala: passemos para a outra margem do lago. Ele já falou que o que iria acontecer. Nós vamos para o outro lado. E pode vir o que for, pode vir tempestade, pode vir o mar, pode vir o vento, pode vir raio, o barco pode virar, o faraó pode vir atrás da gente, mas nós vamos chegar do outro lado, sãos e salvos, com a graça de Deus. Pai, hoje eu quero te agradecer, porque o Senhor nunca nos abandonou. Por mais que em alguns momentos pareça que a tempestade vai nos afogar, que nosso barco vai virar, o Senhor sempre está conosco e já desejou que nós cheguemos do outro lado. O Senhor já planejou tudo, como será o nosso livramento, Deus. Eu quero te agradecer por isso, Pai, por nos dar o seu Filho Jesus, para que nós não pereçamos, Senhor, para que nós tenhamos fé nele, e ele virá e acalmará a nossa tempestade, e nós vamos chegar do outro lado e viver tudo aquilo que é desejo do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.